tá? Você vai ter que conferir pra mim. Aqui pra mim tá preto. Dá uma conferida. Ei, boa noite, gente. Tudo bem? Estamos aqui novamente. Quer dizer, agora eu vim para uma live diferente, né? Tem uma conversa aqui, uma conversa entre amigos, para falar a música espírita em ação, né? A música espírita em movimento. E tem muita coisa para falar. Meia hora parece pouco, mas vai ser o suficiente para nós. Mas antes de qualquer coisa, a nossa música tema hoje, né, é Quando Penso em Jesus, de Will de Barros, que é do movimento espírita de Minas Gerais, mais especificamente de Belo Horizonte. Então eu vou dar uma cantada na música para a gente poder falar. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente, o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. E os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como a manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Ai, queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Mestre Jesus permaneça nos nossos corações, hoje e sempre, e que Ele permita que nessa noite de quarta-feira a gente possa ter um encontro agradável, que seja agradável para todos nós. Falar da música espírita para mim é uma coisa assim muito prazerosa, porque a música tem feito parte da minha vida ao longo dessa existência. E eu tenho uma relação muito particular, muito íntima, muito benéfica para mim com relação à música. Eu posso dizer que se eu cheguei até aqui, a música foi uma dessas questões, um desses elos que favoreceram isso. Mas quando a gente, antes da gente falar da música dentro de uma visão espírita, hoje, a partir de uns 20, 25 anos para cá,
a musicoterapia tem sido uma realidade em todo o mundo, no processo de tratamento, no processo de cura de várias doenças, desde as doenças psicossomáticas, doenças físicas mesmo, mentais, têm sido tratadas sem efeitos colaterais, né, que é importante dizer. Então eu visitei um blog que fala sobre minha vida. E aí lá eu encontrei uma reportagem que falava sobre o que uma especialista, que é até coordenadora do curso de musicoterapia das faculdades metropolitanas em São Paulo, que é a professora Maristela Smith, e ela diz o seguinte: a música atinge em cheio o sistema límbico, né? Uma região do nosso cérebro que é responsável pelas emoções, pela motivação e pela afetividade. Aí essa professora explica que esse é um ponto-chave do trabalho da musicoterapia. Esse método, né, que eles utilizam lá, utiliza músicas que têm uma relação passada com o paciente e músicas que foram feitas especialmente para determinados tratamentos. Porque assim, eles escolhem música de acordo com o tratamento que o paciente está fazendo. Então a gente vê que, de modo geral, a música ela já traz benefícios para as pessoas. Um outro artigo que eu li, também de um livro que foi lançado, o nome do livro é A Cura com a Velocidade do Som, né, que não tem, né, uma edição brasileira, edição em português. Dois professores, doutores, desenvolveram um núcleo de pesquisa entre alemães e australianos, e eles falam coisas muito parecidas com o que a professora Smith falou, né? Aí diz o seguinte, o Alex Duman diz o seguinte: há 20 anos, grande parte, né, da população e grande parte dos benefícios que a música poderia trazer para a saúde, né, humana, se a gente falasse sobre isso, as pessoas veriam isso até como piada. Mas agora estamos avançados, né, nesse tema. E a neurociência já tem perspectivas muito interessantes com relação a isso. Aí ele diz que uma das colegas dele de trabalho desenvolveu uma pesquisa com 250 pacientes e olha só o barato, mais de 60% dos sintomas, né, das pessoas que estavam em tratamento de depressão, de Alzheimer, de várias doenças, mais de 60% dos sintomas, né, diminuíram. Algo muito efetivo e interessante, sem os efeitos dos antidepressivos. Então, quando a gente vê assim, né, o benefício que a música pode trazer, aí vamos trazer isso para cá, para o que é interessante, para o que interessa para nós, que é a questão da música dentro do movimento espírita, da música como um benefício. Porque assim, eu lembro, quando eu era garota, na casa espírita, a gente só podia cantar, né? E geralmente nós que éramos crianças e os jovens tomávamos parte muito disso não. Mas eu lembro que a música era só para fazer a introdução para a prece. O movimento espírita, ao longo de vários anos, ignorou os benefícios que a música podia trazer e que ela pode trazer, o que ela traz e que trará, né, à medida que nós formos dilatando a nossa compreensão, nosso entendimento sobre isso. Então, eu fui buscar lá no livro Obras Póstumas, que fala sobre a música celeste e fala também, né, um subtítulo da música celeste é a música espírita. E tinha lá o texto ditado por Rossini, e ele falou várias coisas que são importantes sobre a música que interessa para nós. Aí você fala assim, caramba, a Rosália pediu Valda para falar sobre a música Quando Penso em Jesus. Eu vou chegar lá, tenha calma, tudo vai dar certo.
Então, apareceu uma coisa aqui, não sei se está atrapalhando, mas acho que não está atrapalhando não. Eu vou chegar lá para falar de Quando Penso em Jesus, porque essa música tem uma importância muito, muito, muito grande na minha vida e eu vou participar disso para vocês. Mas eu quero falar da música assim, de um modo geral, até para que vocês entendam tudo que eu estou sentindo com relação a essa música, tudo que eu senti, tudo que eu sinto, para a gente poder entender o que é essa música espírita em ação, essa música espírita em movimento. Então eu dizia que o Rossini, lá, tipo um artigo, um texto que ele dita, né, para alguns médiuns, ele não fala da música assim de imediato, ele pede um tempo, né, para poder aprender um pouco mais, né, para falar. Você veja bem a dificuldade que é, né, até para um espírito como Rossini, né, que foi especialista, né, que foi um grande mestre da música, com várias peças, né, que foram de grande valor e que teve muita repercussão no mundo material. Ele fala, primeiro ele faz uma explanação muito interessante sobre a harmonia, porque muitas vezes ele diz assim que a música, ela é o reflexo, ela é ele dá vários exemplos. Eu quero que vocês entendam isso, eu estou tentando encontrar um meio de explicar. Ele primeiro ele faz um passeio no que é a harmonia, e aí ele tem que, infelizmente, pela dificuldade de recursos vocabulares, né, aí para fazer essa comparação, ele pega o refletor para fazer uma comparação da harmonia da música. Ele fala assim como o refletor, ele não é a luz, mas ele reflete a luz, a música, aquela peça pronta, ela é um reflexo da harmonia. E aí ele disse 3 coisas que eu achei fundamental, que ele diz assim: a harmonia, a ciência e a virtude são 3 concepções dos espíritos importantes. Ele diz: a primeira porque extasia, a harmonia, a música, extasia. A segunda, que é a ciência, porque esclarece. E a terceira, que é a virtude, que eleva o homem. Então, aí quando eu li isso, eu fiquei raciocinando. Eu falei, aí eu entendi tudo, né? Porque todos os benefícios que a música tinha produzido na minha vida, e em particular o benefício que a música, quando penso em Jesus, trouxe para a minha vida. Mas ele vai falar sobre várias outras coisas em vários momentos, e eu retirei alguns trechos dessa conversa do Rossini, porque na verdade ele foi convidado por Kardec, ainda que esses textos estejam lá em obras póstumas, né, eram pesquisas que Kardec já havia realizado e que estavam guardadas e que foram, né, editadas após a sua morte, como sugere o nome do livro, né. Então ele diz, um outro trecho que eu tirei, ele diz o seguinte: o Espiritismo, olha aí, moralizando os homens, exercerá, pois, uma grande influência sobre a música. Produzirá mais compositores virtuosos que comunicarão as suas virtudes, fazendo ouvir as suas composições. E aí ele continua lá num outro trecho. A música, olha que coisa mais linda que eu achei, gente, isso. A música é o médium da harmonia. Olha só, assim como nós encarnados somos médios dos espíritos, ele fala, a música é o médium da harmonia. Ela recebe e transmite, né? Como o refletor, que é o médium da luz, né? Como tu, né? Nós somos médiuns dos espíritos. Ela transmite mais ou menos descorada, né? Conforme é bem ou mal executada. Como o refletor transmite a luz mais ou menos viva, conforme seu brilho, conforme o médium transmite mais ou menos fielmente os pensamentos dos espíritos. E aí eu fiquei meditando sobre o que ele estava dizendo. Então, assim, o benefício que a música espírita pode trazer, né, uma vez que ela, como ele colocou lá, espiritismo moralizando os homens, vai melhorar a qualidade dessa música e os efeitos
que essa música pode produzir na alma humana, né? Independente de processos doentios ou não, né? Ele pode produzir na alma humana, é muito grande. Nas doenças, esses efeitos podem trazer benefícios ainda maiores. E aí, então, vou aproveitar que eu li esse trecho e vou falar sobre a música Quando Penso em Jesus. Porque algumas semanas atrás, o Ricardo Sardinha, nosso amigo do Movimento Espírita, convidou para fazer um Amigos em Casa. É um projeto que ele tem feito, nós estamos todos confinados, isolados, e aí a cabeça precisa estar mexendo. E o Sardinha é uma dessas figuras importantes e emblemáticas do movimento espírita aqui no Rio de Janeiro, e que não deixa a gente ficar parado. E eu agradeço ao Sardinha. Ele mandou uma mensagem, né, por Zap, e perguntou se eu queria participar. Qualquer música, uma música que não fosse comum do meu repertório, que poderia ser MPB, uma música do movimento espírita. E a primeira música que veio na minha cabeça foi Quando Penso em Jesus, porque há muito tempo eu alimentava o desejo de poder cantar essa música, até como forma de agradecimento. E aí, alguns dias depois, Rosália me manda um zap e me convida para fazer essa live, para conversar aqui meia horinha com os companheiros, com os amigos que eu muito amo da Casa de Discípulos de Jesus. Mas aí ela não me deu a oportunidade de escolha, ela logo pediu, olha só a coincidência, ela pediu para poder falar e me deu a música Quando Penso em Jesus. E como nós, que somos espíritas, não acreditamos no acaso, eu quis recuar, mas Rosália não deixou. Então eu aceitei, porque eu não sou muito afinizada com esses recursos eletrônicos. Eu sou de uma geração que tem algumas pessoas como eu têm dificuldade. E eu acabei aceitando a tarefa, porque por intuição alguém falou assim, não, você precisa falar sobre isso, porque as pessoas precisam saber que muitas vezes, mesmo nós que somos espíritas e acreditamos na atuação dos espíritos, a gente às vezes duvida. E não é que eu duvidasse, mas eu não tinha a convicção que eu tenho agora com relação aos benefícios da música. Eu que cantava por aí e ouvia muitas vezes as pessoas falando assim, poxa, quando vocês cantam, eu me sinto bem, eu me curo. E eu achava aquilo um certo exagero da parte das pessoas, até adoecer. E aí eu passei por um processo doloroso, e os amigos que nunca abandonam, né, a nós, um dia a Rosália Romão, que é minha amiga, minha irmã, minha comadre de coração, mandou um zap para mim com um link para a música Quando Penso em Jesus. E aí eu fui escutar essa música e eu chorava de emoção pelos efeitos benéficos que aquela música cantada daquela forma, por aquela cantora magnífica que era a Cacau Lopes, com aquele grupo, né, vocal composto pela Cacau, Vanessa, o Cássio, o Will de Barros, que é o compositor da música, e o Adriano, e todos aqueles jovens, né, que estavam naquele encontro de jovens aqui em BH, como a Comerge aqui no Rio de Janeiro, aquela emoção, né, a emoção daquelas pessoas, a vibração daquela música, a voz dessa cantora magnífica, daquele coral que acompanhou, a alegria do coração daquelas pessoas tocou meu coração, e foi exatamente naquele momento que eu comecei um processo de cura, que foi só dando passos e passos para a vitória. Então, assim, quando eu até botei a letra da música aqui, para a gente poder... E essa letra e a harmonia, né, elas foram entrando na minha alma, e eu senti uma emoção tão grande, gente. E eu senti aquilo, vivenciei aquilo, mas eu só descobri a resposta para o que tinha acontecido agora lendo Rossini. Ele diz para a gente, o nosso tempo já está apertado, ele disse uma coisa assim, que eu botei aqui até em negrito,
porque eu quero dividir isso com vocês. Eu sei que vocês provavelmente já tenham lido, e se vocês não leram, que vocês procurem ler, todos os que têm interesse pela música, todos os que desenvolvem trabalhos nas casas espíritas com a música, ou que não desenvolvem, mas que reconheça isso e lance mão disso, porque é muito importante. O Rossini diz uma coisa assim, ó, a influência da música sobre a alma, a influência da música sobre a alma, sobre o progresso moral, é reconhecida em todo o mundo. E isso já lá no tempo dele, 160 e poucos anos, né, atrás. Mas a razão dessa influência é geralmente ignorada. A sua razão está inteiramente neste fato. E aí foi que eu entendi o que tinha acontecido comigo e o que acontece com muitas pessoas, né, através da cura. Isso lá com a musicoterapia, nas clínicas, nos hospitais, que acontece nas casas espíritas, em outros cultos religiosos, outros credos que lançam mão da música como uma forma de integrar as pessoas, de tocar o coração das pessoas. E aí eu entendi, ele diz assim, que a harmonia coloca a alma sob a força de um sentimento que a desmaterializa. Olha isso, eu vou repetir. A harmonia coloca a alma sob a força de um sentimento que a desmaterializa. Foi isso que aconteceu comigo quando eu escutei. Quando penso em... E Jesus é uma figura que causa tanta impressão na minha alma desde a infância. Eu tenho um gosto. Toda música que eu canto tem que ter Jesus. Se não tiver Jesus, eu não canto. Então, tem que falar de Jesus, tem que falar o nome dele, porque eu me sinto afinizado. Então, eu tenho poucas músicas nos meus repertórios ao longo de mais de 30 anos, porque eu escolho só essas músicas, porque eu preciso, porque a música foi esse veículo, esse condutor, para que eu pudesse chegar até aqui. Aí ele diz que, eu vou repetir, a harmonia coloca a alma sob força de um sentimento que a desmaterializa. Esse sentimento existe em um certo grau. Aí esse grau vai depender de pessoa para pessoa, de acordo com o conhecimento, né, com a concentração, com o interesse que se tenha, né? Mas se desenvolve sob a ação de um sentimento similar, mais elevado, né? Geralmente sob influência, né? Aquele que está privado desse sentimento, ele é levado gradativamente. Nem todas as pessoas... Aí falam assim, mas por que uns se beneficiam e outros não? É isso que ele está falando aqui. Ele está falando que a alma se desmaterializa, mas nem todos a recebem da mesma forma. Aí ele continua, aquele que está privado desse sentimento, ele é levado gradativamente. Isso vai acontecer, mas vai acontecer gradativamente. Cada tratamento, até mesmo o tratamento com as medicações, né, elas, de organismo para organismo, a música não é diferente, né? Ela só é um método diferente do convencional, né? Mas ela também, aí depende muito de como a gente está recebendo, de como a gente está preparado para receber isso. Aí ele diz, ele também, gradativamente, acaba ele também por se deixar penetrar e se deixar arrastar no mundo ideal, onde esquece. Aí olha só o efeito que a música faz. Ele faz a gente esquecer por um instante os prazeres grosseiros do mundo e pensar no mundo, na divindade, na grandiosidade do universo, da vida. E foi exatamente isso que aconteceu comigo quando eu escutei a música Quando Penso em Jesus. Ela trouxe para mim esse efeito que me reconectou naquele momento de dor, naquele momento de doença, naquele momento de dificuldade. Ela foi para mim um portal, um canal. Aí eu gostaria de falar, já que eu já cantei, tentar falar para vocês um pouco dessa letra maravilhosa, né, que diz assim: toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito.
vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração e os meus pensamentos se transformam. E eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, me enchendo, me elevando, que transcende todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade e meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, eu só quero amar. O poder dessa combinação da poesia com a harmonia, invadindo, penetrando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, transformando e nos levando para a luz, nos levando para o que há de bom, para o que há de belo, para o que há de melhor do mundo, fazendo com que a gente consiga aurir forças, coragem para enfrentar o mundo num momento de dificuldade como a gente está vivendo agora. Acreditar que amanhã vai ser melhor, fazer esse grande trabalho que nos cumpre nesse momento. A gente tem observado, a gente... desculpa eu falar, eu fico vendo nossos irmãos se debatendo nas redes sociais, aqui nas esquinas, acolá mais além, nessas lutas ideológicas do mundo, no plano da imanência. E agora o mundo está pedindo para nós agora é o plano da transcendência. E vamos então utilizar esse veículo maravilhoso que é a música para nos religar, nos recolocar no caminho, olhar não para o problema do outro, para o defeito do outro, para o erro do outro, mas olhar, aproveitar esse isolamento para olhar para cada um de nós, para as nossas dificuldades, para as nossas limitações. O momento agora não é para tentar mudar o mundo externo, mas é para tentar mudar o mundo interno. E a música, ela dá esse poder, ela dá essa força, ela faz esse, e ela abre esse caminho, ela abre esse portal, essa possibilidade. Vamos utilizar esses recursos. Tem umas indicações que eu peguei lá na revista Cristã Espírita, lá na página 2, que ela fala sobre a questão da música, e eu vou finalizar. Eu queria falar tanta coisa, mas é tão pouco tempo que eu adoro falar, adoro cantar e adoro falar. Aí me pedem para cantar e para falar, e aí eu não sei se eu gosto mais de cantar ou se eu gosto de falar. E eu queria falar tantas coisas para vocês, mas o nosso tempo está expirando. Então eu vou falar aqui esses trechos que eu extraí de lá, da revista Cristã Espírita, que fala sobre a música no movimento espírita, ou a música na casa espírita, e a música em qualquer ambiente. Mesmo que não seja uma música religiosa, a gente buscar essa música que eleva, que ilumina, que esclarece, né? Que harmoniza a gente por dentro e que faz com que a gente tenha essa harmonia com o outro, com a natureza, com o todo, que é isso que a gente precisa, que é isso que a gente quer. A música espírita, pelo seu teor moral, tem também o dom de profilaxia sobre as doenças mentais e estados de fragilidade do indivíduo. A música espiritualizada estimula o homem para a fonte de cura, auxiliando na melhora, a melhorar o seu padrão vibratório e a sua vida. A música tem um papel importante a desempenhar nesse instante de transição do planeta e de auxiliar a reequilibrar as relações do homem com o nosso Pai. Deus, entretanto, encontrando para si, né, se reconectar com Deus, reencontrando para si os seus irmãos em melhores condições. O mundo do terceiro milênio será, com certeza, povoado por espíritos que vão se ajustar ao campo vibratório do Mestre Jesus, produzindo com ele a canção que vem dos divinos lábios e beneficiando incessantemente seus irmãos daqui, desse mundo, e para outros mundos. Tem algumas coisas que você me falou, né, de como a música
nossa, aqui no nosso mundo, ela ainda é grosseira comparada à música celestial. Mas não importa, essa é a música que nós temos, essa é a música que nós fazemos, essa é a música que nós produzimos. E cada vez que a gente buscar a nossa melhora, a nossa reforma íntima, a gente vai estar se tornando aptos a captar essas músicas das esferas celestiais, como alguns companheiros do movimento espírita, como por exemplo o Will de Barros, que compôs essa belíssima canção, essa melodia, com essa harmonia maravilhosa, com essa letra genial e com a interpretação magnífica da Cláudia Lopes, que infelizmente não habita mais nesse plano, né? E que não tive o prazer de conhecer, mas gostaria muito de ter tido o prazer de conhecer, para poder falar para ela, para dizer para ela: minha filha, você me ajudou a curar. Muito obrigada. Eu queria poder dizer isso para ela, mas eu posso falar isso para o Will, se um dia puder, né? Ele ainda está por aí, então eu posso falar. E é isso, eu queria falar muitas coisas, mas eu vou ficar por aqui, porque o tempo já está esgotado. Queria deixar um beijo no coração de cada um de vocês e dizer da saudade que eu tenho sentido. Tenho estado por aqui no meu canto, vou daqui da sala, eu vou ali para o quarto, vou lá embaixo, vou aqui em cima, sentindo uma falta muito grande de poder abraçar vocês, de poder encontrar com vocês, de poder cantar com vocês, de ouvir vocês. Minha companheira, minha amiga, Rosália, minha irmã, Rosália Romão, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, pela confiança. Estamos por aqui. E eu deixo meu abraço no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus. Muito obrigada.